todos, amigos e amigas do YouTube, das outras redes sociais, que nós somos amigos, né? Meu nome é Alain Rogério Gomes e bem-vindo. Você, se for a primeira vez que participa aqui do nosso canal, seja bem-vindo, né? Nosso canal Fé Sem Política, dedicado a meditar sobre a nossa fé católica. Amém? Então vamos fazer uma oração hoje, uma oração antes de começar a nossa reflexão de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nós vamos falar sobre o batismo, vamos meditar os versículos 4 e 9 do Salmo 50 ou 51, tá? Dependendo da Bíblia. O versículo 4 fala assim, ó: lava completamente a minha culpa, de toda iniquidade purifica-me. E o versículo 10: com esopo me asperge e serei puro, mais branco do que a neve, se me lavas. Então, hoje nós vamos refletir sobre o batismo, né? Senhor, iluminai o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Dá-nos a graça de não somente meditarmos, refletirmos sobre o nosso batismo, mas a graça de renovarmos ele e vivermos, praticarmos todas as nossas promessas batismais, né? Na Tua graça e no Teu Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, falar sobre o batismo, não vamos ter condições de falar num único vídeo, né? Então, esse primeiro vídeo, eu creio que vai ser rápido, né? A gente vai começar do começo, né? Assim, o batismo e os costumes antes de Cristo e da Igreja, né? Existiam alguns costumes, né, semelhantes ao batismo lá no povo de Israel, no antigo povo de Israel, né? Ali mais próximo de Jesus também existiam alguns costumes, né? E depois é que vai surgir o batismo de São João Batista e o batismo de Nosso Senhor Jesus Cristo, com depois, né, o Pentecostes, o batismo cristão. E não só no povo de Israel, mas nós vamos ver aqui também que também nos povos pagãos, né, existia o batismo. Nos povos pagãos existia, né, antigamente, existe até hoje, né, existiam os banhos sacros, né, as religiões de mistérios, aquelas religiões gregas antigas, né, elas tinham esses banhos sacros, né, eram as religiões helenistas que falam, né, gregas, né, principalmente nos cultos, né, dos deuses Átis e Mitras, né, os deuses gregos lá, né. Para quem gosta de mitologia, e se quiser, a mitologia grega, se quiser pesquisar, né, existia o batismo de sangue, inclusive, né, usava-se o sangue, provavelmente dos animais, né, mergulhava ali, aspergia sobre o povo, banhava as pessoas, né, para purificá-las, né. No Egito, isso na Grécia, mais na Grécia, né? Depois foi para Roma, isso também com o Império Romano. No Egito, na Babilônia e na Índia, onde era natural esses banhos sacros, né? Principalmente no rio Nilo, nos rios Nilo. O rio Nilo fica no Egito, o rio Eufrates na Babilônia e o rio Ganges, né, fica na Índia. Então, até hoje, a religião chamada hinduísmo, eles praticam esses banhos sacros, né? Esses banhos sagrados, né? Eles vão lá no rio Ganges e se banham, né? Fazem esses ritos de se banhar, de se purificar. E qual que era o sentido, né? Qual que é ainda o sentido lá para o hinduísmo, lá naquele rio, e banhar-se no rio Ganges, né? É um sentido de purificação, de pureza moral, né? Então a pessoa tem algum pecado, algum peso na consciência, né? Às vezes cometeu até algum desvio, algum crime, vai lá, se banha naquele rio Ganges, né? A gente vê lá na Índia até hoje, existem documentários e tal, né? E passa por esse ritual, né?
para se purificar, né? Para poder, então, purificação de impureza moral para poder voltar a participar da comunidade ou para agradar alguma divindade deles lá, né? Um outro sentido é o acréscimo das forças vitais, né? Então as pessoas usam como meio de cura também, né? Para acrescentar anos de vida, para se curar, né? Para ter mais força vital, tal. E o outro sentido para eles lá, né? Desses banhos sacros, é o dom da imortalidade. Então por isso que a gente vê, quando morre alguém, né? Eles vão lá, às vezes queimam o corpo antes, cremam, né? Ou se não, jogam as cinzas, ou se não, jogam o corpo inteiro naquele rio, né? No rio Ganges, principalmente. Faz parte daquela cultura, daquela religião, né? Eles vão e jogam o corpo no rio Ganges para esse corpo, de alguma forma, se imortalizar, né? Para essa pessoa, de alguma forma, se imortalizar, receber o dom da imortalidade pelas águas do rio Ganges, né? Aqui nós não vamos fazer nenhum julgamento moral, né, ético, religioso sobre essas coisas. Aqui eu só estou dizendo assim, que essa questão dos banhos, de purificar, da sacralidade da água, né, de ver a água como meio de purificação também interior, de alguma forma, faz parte da simbologia universal, que a gente, do inconsciente, vamos dizer assim, humano, né? As pessoas têm essas ideias, né? Tem os povos, né? Os pagãos, mesmo pagãos, têm no inconsciente essa ideia, né? De purificação da água. Agora vamos ver na religião israelita antes de João Batista. Então, antes de aparecer o São João Batista, né, que foi o grande, assim, por isso que é chamado Batista. Batista vem de batismo mesmo, né? O batizador, né? Ele era chamado do batizador, o João, né? Aquele que preparou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O batizador ou o batista, né, que a gente costuma chamar. Então, já no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, né, na Lei de Moisés, nós vemos esse mergulho, né, essa imersão, esse batismo, como meio de purificação legal, né? Por exemplo, um leproso, quando se curava, né, da sua lepra, eu vou deixar na descrição do vídeo todas as passagens, tá, gente? Eu vou falar aqui, mas tem as passagens. Por exemplo, do leproso é Levítico 14:8. O leproso, para voltar a participar do culto e até para ser reintegrado de novo na sociedade, ele tinha que ir no rio e se banhar. Então fazia parte de uma purificação legal, que fazia parte da lei, né? Se ele não se banhasse, não se purificasse, ele não poderia retornar à vida social, à vida na comunidade, principalmente religiosa, né? Lá do povo de Israel. Um outro objetivo era tirar a impureza sexual, né? A gente vê lá em Levíticos 15, que vai estar aí na descrição. Por exemplo, que tipo de impureza? Né? Menstruação, as poluições noturnas, né? O próprio parto da mulher, né? De dar à luz, faz parte dessa impureza sexual que tinha que ser purificado por esse tipo de mergulho, né? De banho. Em caso também de impureza por ter tocado um cadáver, né? Se a pessoa foi lá, tocou um morto, alguém morreu acidentalmente, né? Ou foi assassinado, de qualquer forma. Se você tocar um morto, você se torna impuro e não pode participar do culto. Aí a pessoa tinha que ir lá e se purificar, né? E se banhar na água. Em alguns casos também, os objetos, as próprias coisas, as panelas, né, qualquer tipo de objeto, mesmo a casa, né, tinham que ser purificados, né, tinham que ser lavados para poder voltar a ser usado de novo. Essas normas, essas eram as normas de Moisés, né, da lei de Moisés. Foi acrescentado depois, mais tarde, pelos rabinos, mais um monte de outras normas, né? Que os judeus seguem, grande parte delas até hoje ainda, né? Fala-se de 613 normas a mais, né?
foi acrescentado lá os 10 mandamentos e as leis de Moisés. Qual que era o objetivo, né? Com esses banhos e essas abluções, purificações das coisas, ablução quer dizer purificação, lavagem das coisas, né? Eles pretendiam uma purificação legalista, né? Ligada ao exterior, ao culto da comunidade, ao indivíduo na sociedade. Então, era uma purificação externa, né? Aos ritos purificatórios israelitas pertencia também o batismo, né? Então, só voltando aqui, desculpa, vamos voltar aqui. O objetivo, então, era exterior, externo, participação na comunidade, o indivíduo na sociedade. Então, não possuía um caráter moral ainda, né? Naquele contexto de Israel, né? Moral, assim, no sentido de apagar pecados, não era para isso, não era para apagar pecados, conversão, nada disso. Era um aspecto externo, né? Jurídico, legal, de lei. A origem do batismo dos prosélitos, né? Aí o que vai acontecer? Mais tarde, com a difusão do judaísmo na diáspora, que a gente chama, né? O povo de Israel, quando ele é exilado, ele é tirado da Palestina e vai para outras nações, né? Os impérios babilônicos, né? Assírios, tal. O que eles faziam? Eles vinham, dominavam a terra, os países, e tiravam as pessoas do seu país para levar para outro país, para tirar a identidade, né? E tomar conta daquele lugar, daquela terra. E fizeram isso com os judeus, com os israelitas, né? Então, quando eles se disseminaram, eles foram para vários países, eles falavam da fé deles, da fé no Senhor, né? Da fé no único Deus, e muitos se simpatizavam, né? E muitos simpatizavam com essa fé e se convertiam à religião judaica, né? A religião de Israel. Então, essas pessoas convertidas eram chamadas de prosélitas, né? Semelhante hoje aos catecúmenos, né? O que é o catecúmeno? É aquele que se converteu ao cristianismo, né? Se converteu ao catolicismo e faz uma preparação para receber o santo batismo, né? O rio, que é o primeiro sacramento da iniciação para entrar na igreja, né? Para entrar no cristianismo. Então, aqueles ritos purificatórios que eu falei da lei de Moisés, que os rabinos acrescentaram mais, pertencia também o batismo, mais tarde, né? Que era uma imersão, um mergulho, um banho para esses prosélitos de origem pagã que se convertiam para o judaísmo, já na época de Jesus, já próximo ali da época de Jesus já tinha esse batismo, né? Não se sabe dizer exatamente quando que começou esse batismo dos prosélitos, que os estudiosos chamam, mas na época de Jesus já tinha, né? Então foi anterior à época de Jesus, né? Provavelmente esses batismos dos prosélitos, né? Eles foram uma ampliação daquelas purificações externas que a gente falou, né? Os objetos que eram lavados, se tocar no cadáver você tinha que se limpar, se purificar. Então isso foi se ampliando, isso foi aplicado mais tarde como que eu poderia dizer, não um sacramento, né? Porque a ideia de sacramento é nossa, é cristã, né? Mas isso foi tido como necessário para que um prosélito se tornasse totalmente judeu, vamos dizer assim, né? Totalmente israelita, do povo de Israel. Quando acontecia de um homem se converter, né? Um homem se converter, se preferia mais a circuncisão. Então, entre o batismo, né, e a circuncisão, se preferia a circuncisão, que era feita nos homens, lógico, né? Que é um corte no prepúcio ali do pênis masculino, né, do pênis do homem. Então, só que essas duas formas de iniciação, vamos dizer assim, a fé judaica, elas coexistiram, né? A circuncisão era mais
ela era mais bíblica, né? Desde Abraão, lá, Abraão que circuncida Isaac, né, e tal. A circuncisão era mais respeitada, né? Mas com o tempo ficou em pé de igualdade o batismo dos prosélitos e a circuncisão, como meios de iniciação ao judaísmo, ficou com igual valor, né? Então, qual que era a finalidade desse batismo, né? E os efeitos desse batismo dos prosélitos, né? Era justamente incorporar, como eu disse, né, na comunidade judaica, purificando legalmente diante da lei, né? Da lei de Moisés, da lei deles lá, dos judeus. Pois o mundo pagão era impuro para os judeus. Eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui na descrição essas passagens, né? O mundo era impuro, cheio de pecado. Então, tudo que não era ali de Israel, não era da Palestina, todos os que não eram judeus eram impuros, né? Se você tivesse um contato com um pagão, com uma pessoa pagã, você tinha que ir lá e se purificar, porque o pagão era impuro, né? A gente vê isso lá em João 18, 28, né? Que os sumos sacerdotes e os sacerdotes entraram lá na casa de Herodes, salvo engano, de Pilatos, não me lembro bem, de um governador pagão, e depois eles tinham que ir lá em casa, voltaram na casa deles, se purificaram, vai dizer São João, né? O Evangelho de João 18, 28, e voltaram para se limpar para poder comer a Páscoa, né? Judaica. Então, esse mundo fora do judaísmo, que não era judeu, né, do povo de Deus, era um mundo cheio de pecado, né? Vai dizer Gálatas 2,15. Paulo vai usar esse termo também. Então, esse batismo dos prosélitos fazia dele um outro homem, né? Um homem despojado do estado de pagão, submetendo-se à Torá. Então, ao se banhar, né, nas águas, ao se lavar, né, ao participar desse ritual israelita, judaico, o homem se tornava outro, né? Ele era despojado do estado de pagão, ele deixava de ser pagão e ele se submetia à Torá, à lei de Moisés, à lei judaica, né? Então, qual que era o significado desse batismo dos prosélitos? Propriamente essa purificação legal, né? E a incorporação jurídica no povo de Israel. Então, purificava diante da lei, né? Deixava de ser pagão, e era uma incorporação jurídica. Ele estava juridicamente, quer dizer, legalmente, diante da lei deles, pertencente a partir do batismo dos prosélitos ao povo de Israel. Então, era um aspecto de iniciação somente, né? Não teve, né, esse aspecto moral que tem o batismo cristão a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o perdão dos pecados, né? Esse aspecto de redenção, de perdão dos pecados, né? De confessar os pecados, não havia naquele momento no batismo dos prosélitos, tá bom? Então, esse é um vídeo introdutório, né? Se você gostar, curta, compartilhe, para a gente poder entrar depois no batismo de São João Batista, depois falar do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo e depois, por fim, no nosso batismo, o batismo cristão, né? Isso é para a gente entender que assim, o batismo, o sacramento do batismo, não é tudo a mesma coisa, né? Não é igual esse que foi praticado lá no batismo dos prosélitos, não é o mesmo batismo de João Batista, de alguma forma, de certa forma, não é o mesmo batismo que Jesus recebeu, né? Mas é um batismo criado por nosso Senhor Jesus Cristo, santificado por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas não é tudo a mesma coisa. O batismo, ele tem diferença, né? Então a gente vai ver em alguns vídeos que a gente vai conversar aí, tá bom? Um beijo no coração de todos. Deus abençoe a todos.